A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, no interior de São Paulo. E hoje nós iremos estudar a última lição do trimestre de 2024, que é a lição de número 13. Ela tem como título: As promessas de Deus são infalíveis. Então vai ser uma aula maravilhosa, amém? Então antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de pedir para vocês três coisas importantíssimas. Primeiro, aquele like do céu, aquele like abençoado que tem ajudado muito o nosso canal. Também não deixe de compartilhar os nossos vídeos com aquela professor, professora, seja da sala dos adolescentes, seja da sala dos adultos, seja da sala dos jovens, porque nós temos 3 revistas estudadas aqui no nosso canal. A lição dos adultos e também dos jovens, ministrada por mim, e a minha esposa, a psicóloga Daniela Ricobelo, ministra a revista dos adolescentes. Então compartilhe os nossos vídeos com aquele professor e aquela professora que você sabe que ainda não conhece o nosso canal. Também compartilhe os nossos vídeos, isso tem ajudado muito o nosso canal a crescer. E uma importantíssima nota que eu não poderia deixar de falar aqui: o meu muito obrigado a cada irmão, a cada irmã que esteve conosco no ano de 2024, que nos ajudou a crescer cada dia mais, desde o primeiro vídeo até agora. Cada um de vocês tem um papel importantíssimo no nosso canal, ajudando com comentário, com like, ajudando aí a compartilhar os nossos vídeos. Ou seja, sem vocês que estão aí do outro lado, nada disso estaria acontecendo. É óbvio que Deus está em primeiro plano, Deus está em primeiro lugar. Mas fato é que se eu não tiver pessoas para me ouvir, para me assistir, não tem como eu transmitir a palavra e os ensinamentos que estão nas nossas revistas. Então, meu muito obrigado, o meu agradecimento de coração pelo carinho recebido de cada um de vocês. Vocês fazem parte da história do canal É Tempo de Ensinar EBD. Então, desde já, eu manifesto os meus desejos de Feliz Natal a cada um e um próspero e feliz Ano Novo. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos lá. O nosso texto áureo vai dizer o seguinte: Deus não é homem. Isso é uma definição, tá bom? Deus não é homem para que minta, ou seja, as suas características, a sua personalidade não é de um Deus que mente, né? E nem filho do homem para que se arrependa, ou seja, ele não é homem e nem filho de algum homem para que se arrependa ou para que minta. Então são características que não estão intrínsecas na pessoa e na obra de Deus. Porventura, diria ele e não o faria? É um ponto de interrogação. Falaria e não cumpriria, né? Ou falaria e não confirmaria o que ele falou? Então ele não é Deus, ele é apenas um homem ou filho do homem. Já que ele não é, tudo o que ele diz, tudo o que ele fala, se confirma em palavras e em atos. A verdade prática, as promessas de Deus são infalíveis. Porque Deus e sua palavra sempre cumprem o seu ou um propósito. Então elas são infalíveis. Acreditamos em Deus? Confiamos em Deus? Depositamos a nossa confiança e a nossa fé em Deus? Se nós fazemos isso, é porque nós acreditamos
que as promessas, as suas diversas promessas embutidas na Bíblia Sagrada são infalíveis. Já no início, já deixo bem claro, tem muitas pessoas procurando coaches, procurando celebridades, personalidades, seja de redes sociais, seja da TV, enfim, para tentar sanar as suas diversas questões e também buscar um auxílio. As pessoas estão esquecendo de Deus, que Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa verdade, Ele é aquele que cumpre a sua palavra. Então, deixe de buscar homens e falar com homens e comece a acreditar, a falar e a buscar Deus. Vamos lá? A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Salmo 102, belíssimo, tremendo. É importante que você não saia desse vídeo. É tremendo o Salmo 102 e a lição que ele nos traz. E 2 Pedro capítulo 3, do 8 ao 13. Então, nós vamos trabalhar aqui o nosso tema. Primeiramente, vamos tratar 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, aonde o texto vai dizer: meus queridos, não se esqueçam disso. O texto é bem enfático, não se esqueça que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Percebam que no versículo 9, o texto vai dizer: pois o Senhor não demora a fazer aquilo que prometeu. Como ele não está preso ao espaço-tempo, tá? E um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, Deus não está preso. Então, tudo que ele fala, que ele promete, ele não demora a fazer o que prometeu. Porque alguns estão pensando o quê? Que ele prometeu de fazer algo e não fez. Então, pelo contrário, ele tem paciência. Como Deus não está preso ao espaço-tempo e ele não demora a fazer o que prometeu, pelo contrário, o versículo 9 vai dizer: ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam de seus pecados. Isso é importante, porque quando ele não está preso ao espaço-tempo e nós estamos presos a esse espaço-tempo, o que acontece? Nós trabalhamos muito com essa ideia do tempo. Ah, mas lá falou que Jesus ia voltar e não voltou, e há uma agonia, há uma ansiedade, mas para Deus não. Deus tem paciência para conosco, porque Ele não quer que ninguém seja destruído. Então, para isso, Deus deseja que todos se arrependam. Por isso que um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Porque Deus trabalha ao longo da história. E se nós pensarmos nas dispensações, nós introduzimos logo esse versículo. Por quê? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Então Deus trabalha com essas dispensações porque Ele não quer que ninguém se percam, mas que venham se arrepender dos seus pecados. Percebam no versículo 10, porque nós falamos sobre o versículo 8, versículo 9, o versículo 10, ele vem com juízo. Então, no versículo 11, sabendo que tudo isso vai acontecer, porque no versículo 10 ele trouxe juízo, tá? Que tudo vai ser destruído. Então, que tipo de pessoas vocês precisam ser? Tá, já que vocês sabem que tudo vai ser destruído, no versículo 10 menciona isso. Já que vocês sabem que ele é paciente, que ele é longânimo e não quer que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam de seus pecados, a vida de vocês, então, já que vocês sabem disso, a vida deve ser agradável. Mas é preciso não somente ser agradável, mas se dedicar a Deus.
Aí o versículo 12, ele traz uma esperança. Esperem a vinda de Deus, ou seja, o dia de Deus. E façam o possível para que venham logo. Aí na sequência, ele traz versículos de mais juízo, dentro do versículo 12. E no versículo 13, ele vai dizer, porém, Deus prometeu, olha a promessa, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito segundo a vontade dele. Então percebam que o versículo 13, ele amarra todos os outros elementos falando de uma promessa de um novo céu e uma nova terra. E dentro dessa questão do novo céu e a nova terra, Deus não está demorando, mas pelo contrário, é porque ele prometeu que iria voltar. E como ele prometeu que iria voltar, ele ainda tem longanimidade, ele ainda tem paciência, ele não quer que ninguém seja destruído, pelo contrário, ele quer que todos se arrependam. 2 Pedro capítulo 3 fala sobre essa questão, tá bom? Então, até porque 2 Pedro, 8, 9, 10, 11, 12, 13 foram os versículos que nós adotamos e falamos aqui, tá bom? Vamos aqui para a nossa introdução, porque logo na introdução o autor vai falar da questão da imutabilidade. Essa questão da imutabilidade de Deus é importante, por quê? Nós estamos falando e acabamos de citar 2 Pedro 3, do 8 ao 13, aonde todos pensaram o seguinte, olha, Deus não existe, Deus se esqueceu da humanidade, Deus não é palpável, Deus não é confiável, porque muitos disseram lá atrás que ele estaria voltando e até agora ele não voltou. Então, o texto, já na introdução, mostra que nessa lição estudaremos a imutabilidade de Deus, ou seja, ele não pode mudar, ele não pode variar e ele não pode ser alterado, tá bom? E isso causa implicações. Essas implicações é a sua previsibilidade, confiança, estabilidade, segurança e certeza. Dentro da imutabilidade nós temos essas implicações, ou seja, eu posso acreditar, eu posso confiar, eu tenho estabilidade nele, eu posso ter a certeza de que tudo o que está escrito se cumprirá. O autor falou também da infalibilidade que será tratada dentro do corpo do texto, e essa infalibilidade é a qualidade de ser absolutamente certo, sem possibilidades de erro ou falha. Então eu estou falando de uma certeza absoluta, eu estou falando de uma falta de erro, de uma perfeição inquestionável e também de autoridade indiscutível. Então assim será tratado as duas palavras, imutabilidade e também infalibilidade, ok? E isso tudo está relacionado aos vínculos formados entre o ser humano e Deus, tanto é que ele trabalha aqui e fala sobre o aprofundamento do relacionamento entre Deus e o homem, ok? Então, entendendo tudo isso, vamos aqui para o tópico 1, aonde vai falar sobre os Salmos. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus. E isso também foi tratado aqui na leitura bíblica em classe, que é o versículo 25, 26 e o versículo de número 27. Aqui, o autor, o salmista, escrevendo, mostra para nós claramente, o salmista do Salmo 102, sobre esse contraste entre Deus e sua criação, que
há na criação que um dia passará, envelhecerá e mudará, mas o Criador não muda. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. É importante nós analisarmos aqui, porque esse primeiro tópico e o primeiro subtópico vai tratar somente sobre o Salmo 102. Então, é importante que você já discorra sobre ele e a importância e qual é o sentido, o porquê que foi citado essa questão da imutabilidade e o porquê que o autor afirmou que há um contraste entre Deus e a criação e porquê que ele afirmou que tudo envelhecerá, passará, mudará, mas o Criador não. Olha como é lindo, é belo, mas é muito catastrófico o Salmo 102. O Salmo 102, se você analisar do versículo 1 ao versículo 11, você vai ver que há um pedido do salmista em que Deus ouça o que o seu clamor pede, ou seja, ele pede para que o seu clamor chegue a Deus, chegue a ele. Isso você vê claramente no versículo de número 1. E também o salmista vai pedir no Salmo 102, versículo 2, que o Senhor não esconda o seu rosto dele. Ele está sofrendo. Tanto é que o versículo 3, ele vai dizer, ó, incline seus ouvidos e responda depressa. Ou seja, se Deus não vai intervir tarde demais. O salmista estava doente e ele clama a Deus e pede a Deus para que o seu clamor chegue a ele. Ele pedindo para que o seu clamor chegue a ele, o salmista pede também para que Deus não esconda o seu rosto dele. Por quê? Porque ele espera ansiosamente a resposta o mais rápido possível, para que Deus não seja tardio em respondê-lo. Porque ele vai dizer assim, ó, porque os meus dias se consomem como fumaça, e meus ossos ardem como lenha. Ele tinha uma doença gravíssima, ao qual ele sentia muitas dores, como que queimando os seus ossos, e ele era um jovem, esse salmista, e ele estava preocupado com a sua doença, e ele estava crendo, acreditando que ele iria falecer. Então ele pede a Deus, clama a Deus, para que Deus o ouça, porque os seus ossos estavam ardendo como lenha, e os seus dias sentia-se como uma fumaça sendo consumida pelo vento. Então a aflição física secou o seu coração no versículo 4. O seu gemer, né, porque ele gemia muito de dor, é especificado no versículo 5. E no versículo de número 6, o salmista ele está reduzido a pele e osso. E ele se assemelha, o seu estado físico, a um pelicano de magro, de fino, né, sem massa muscular. Ou seja, ele está sofrendo. Seja talvez algum câncer que tomou conta dos seus ossos, do seu corpo, ou alguma outra doença que causava muita aflição. Aí o versículo 23 ao 28, sabendo dessa situação, e o salmista já esperando a sua morte, nos vem a ideia, o que é passageiro e o que é permanente. Aí o salmista vai fazer essa comparação. No versículo 23, o salmista vai dizer, ainda sou moço, e Deus encurtou minha vida, tirou minha força. O versículo 24, ó meu Deus, tu que vives para sempre, não me leves agora, antes que eu envelheça. O tempo do salmista chegava ao fim. A morte viria. Tudo passaria, mas Deus continuaria o mesmo.
muito provavelmente o salmista morreu. Ele não conseguiu a sua cura. Ele almejava chegar à velhice, mas ele reconhece que Deus havia encurtado os seus dias. Mas ele lembrou que mesmo que ele viesse descer da sepultura, Deus ainda continuaria o mesmo. Talvez as pessoas questionam hoje, mas por que o fulano está num leito de hospital com estado terminal? Por que uma criança está doente, com câncer, com tumor, e às vezes é levado a óbito? Isso não muda Deus. Deus continua sendo Deus, tá? Então, isso é importante para que nós possamos entender algumas coisas da nossa vida, tá? Deus não é mau. Deus não quer o teu mal. Deus não vê alegria na morte do seu justo. Mas é preciso entender que, independente se de doença ou não nós formos para a sepultura, fato é que Deus ainda continua sendo Deus e nada vai mudar. Ok? Uma promessa infalível. Passando pelo Salmo 102, o autor vai para 2 Pedro, capítulo de número 3, que também foi estudado aqui. Aqui, o autor vai falar sobre a suposta demora do Senhor Jesus, naquele tempo, naquele período e na época de Pedro. O versículo de número 8, né, e o versículo de número 9, que inclusive foram citados aqui, ao qual Pedro faz uma afirmação dentro de uma indagação que foi feito pelos membros, pelas pessoas que estavam ali em volta dele. Fato é que o versículo de número 3 do capítulo 3 de 2 Pedro vai dizer o seguinte: vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês. Então aquilo que está escrito no versículo 9 já foi introduzido no versículo 3. E ele vai dizer, o versículo 4, dizendo, ele prometeu vir. Não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era antes da fundação do mundo. E aqui no versículo 9, ele repete e reafirma as palavras e as confirmações daqueles que diziam que Jesus não iria voltar e que isso era apenas uma história. Então ele trabalha o versículo 8 e o versículo 9 justamente dentro dessa perspectiva, da questão da paciência, porque ele não quer que ninguém seja destruído, e pelo fato de que todos precisam se arrepender, ou seja, todos precisam de ter a oportunidade para se arrepender. Então não era uma demora, era uma espera. Então quando muita gente estava baseando a volta de Jesus na questão da demora, Pedro olha e diz, não é demora, é espera. Ele está esperando você se arrepender. Tanto é que no versículo 10, versículo 12 e versículo 13, até para ajustar as afirmações que Pedro estava fazendo concernente à suposta demora e os questionamentos daquelas pessoas, no versículo 10, versículo 12 e versículo 13 do capítulo de número 3 de 2 Pedro, eles trazem sentença de juízo nos que não esperarem. Então é preciso esperar. Vocês não esperaram? Então eu vou trazer notas de sentenças. Isso se vê 10, 12 e versículo de número 13, tá bom? Então vamos lá. Subtópico de número 3, a palavra
infalível de Deus. O texto vai dizer o seguinte: bendito seja o Senhor que Deus repousa ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então, a palavra infalível de Deus. Por que ela é infalível? Dentre os muitos aspectos que podemos abordar aqui, uma delas é a promessa, tá? Então, quando eu falo de promessa, embora se refira ocasionalmente à palavra do homem, o uso característico da promessa nas Escrituras relaciona-se com o que Deus declara que fará acontecer, tá? Então, o termo promessa sempre está ligado à figura, à pessoa do homem, mas relaciona-se com o que Deus declara que fará acontecer. Qual é a cerne de todas as promessas que existem e que foram descritas na Bíblia? A primeira grande promessa está em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15. Então, uma grande variedade de promessas nós estamos vendo aí na Bíblia, seja de forma direta ou de forma indireta. Só que todas estão ligadas a uma promessa central. E essa promessa central foi da qual nasceu a nova aliança, o derramamento do Espírito Santo, a restauração de Israel e um novo céu e uma nova terra, até citado aqui em 2 Pedro, né? Em 2 Pedro, capítulo de número 3. Então, o texto está enraizado. Por isso que a palavra de Deus ela é infalível, porque uma das suas características é que ela está enraizada na promessa do próprio Deus em guardar, livrar, proteger, salvar, restaurar, ok? Então aqui Jeremias capítulo 1, versículo de número 12, que o autor citou, vai dizer o seguinte: o Senhor me disse, você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Então é importante nós entendermos que Deus cumpre a sua palavra. Amém? Então aqui nós já entendemos e compreendemos os textos, falou sobre o Salmo 102, falou sobre 1 Pedro e também falou sobre a palavra infalível de Deus. Aqui no tópico de número 2, o tópico vai dizer: Deus não mente e nem se arrepende. Deus não mente nem se arrepende. Então vamos lá. Aqui o autor vai trabalhar com Números capítulo 23, versículo de número 19, aonde o contexto reforça a verdade de que o Altíssimo não mente e não se arrepende. Aqui tem 3 grandes personagens. Eu tenho Balaque, tenho Balaão. Balaque é o rei, Balaão é o profeta, e o outro envolvido é o povo ou a nação de Israel. E o que isso tem a ver com a ideia de não mentir e não se arrepender? É o que Deus criou, é a relação. Deus cria uma relação com Israel, tirando Israel do Egito, da escravidão, mediante uma promessa que já havia feito lá com Abraão. Então Deus, ele não pode mentir e nem se arrepender daquilo que ele prometeu que iria fazer com a descendência de Abraão e agora com os filhos de Israel através de Moisés. Então, eu estou num contexto aqui em que o profeta Balaão enfatizou que ele não mente, nem se arrepende, para em seguida arrematar. Arrematar significa revogar. Então vamos entender aqui,
para nós compreendermos essa dinâmica interessante. Eu tenho a primeira profecia em Números capítulo 23, versículo 1 ao 13. Tenho a segunda profecia, que é em Números 23, versículo 14 ao 26. Eu tenho a terceira profecia, que é a profecia que está embutida dentro desse contexto que o autor está estudando, que vai do versículo 27 do capítulo 23 até o versículo 13 do capítulo 24. E eu tenho uma quarta profecia de Balaão, que está em Números 24, versículo 14 ao 25. O estudado aqui seria a terceira profecia. O texto se refere a essa terceira profecia. Balaque, que é o rei, levou Balaão até o Monte Peor, ao alto, do Monte Peor. Ali ele pediu, nesse terceiro momento, que ele construísse 7 altares e matasse em cada um dos altares 7 touros e 7 carneiros. Qual era a intenção? De amaldiçoar o povo de Israel que estava mediante as suas cercanias. Balaão, se você pega o texto aí nos primeiros versículos, Balaão viu que o Senhor queria abençoar Israel. Ele viu isso, ele compreendeu isso. Mas ele não fez como antes, procurando sinais para saber qual era a vontade de Deus, até porque, nesse terceiro momento, ele entende que o povo deve ser abençoado e nunca amaldiçoado. Tanto é que, se você pega do versículo 3 ao versículo 9, o Espírito de Deus tomou conta de Balaão e ele fez essa profecia. Então você pega lá do versículo 1 até o versículo 9, e do versículo 3 ao 9, do capítulo 23, estamos tratando ele, você vê ele falando a profecia. Então ele cita a profecia do versículo 3 ao 9. No versículo 10, você vê que Balaque ficou com tanta raiva, em forma de protesto ali, naquele momento, ele bateu palma, como se ele estivesse zombando. É isso daí, isso, eu te chamei. Ele bateu palmas, eu te chamei, eu ia te pagar muito bem para você amaldiçoar o povo. E o que você está fazendo? Você está abençoando o povo. O que você está fazendo? Eu ia te pagar muito bem. Aí ele bateu palmas. Algumas traduções trazem que ele deu um soco na outra mão. Algumas traduções trazem palma. Muito provavelmente que é palmas. Ele bateu palma como forma de zombar, de caçoar, enfim. E vá para sua casa, porque eu te prometi pagar muito bem, mas o Senhor não está deixando que você receba o pagamento. Ele coloca a culpa em Deus. Ele diz, olha, eu iria te pagar muito bem, mas o Senhor não quer que eu te faça esse pagamento. E o versículo 13 desse mesmo capítulo vai falar que Balaão olha para ele e diz assim, nem se você me desse todo o ouro e toda a prata da sua casa, não poderia desobedecer à ordem de Deus. Não faria nada por conta própria. Ou seja, Balaão está dizendo que aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu, não poderia ser arrematado, ou seja, não poderia ser revogado. Com todos os sacrifícios que poderiam ser feitos para Deus, para que houvesse uma maldição sobre Israel, nada poderia quebrar, porque Deus não mente e Deus não se arrepende. É lindo isso daqui, maravilhoso. Subtópico 2, Deus se arrependeu. Aqui ele vai citar Gênesis capítulo 6, versículo de número 3. O versículo 14 eu não entendi porque que ele colocou aqui, está desconexo. Eu acredito que ele estava em mente colocar outro, às vezes houve um erro de digitação aqui, mas o versículo 3
seria o mais viável, que o versículo 14 ele está fora de contexto. Fato é que em Gênesis 6 fala aqui de Noé, fala da salvação da sua família, dos animais, e no versículo 3 do capítulo 6 de Gênesis aparece a seguinte expressão: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Em outra tradução, não deixarei que os seres humanos vivam para sempre. Nesse texto aqui, a palavra contender ou contenderá, que é iadon, talvez não é a pronúncia correta, mas é a palavra que nós podemos pronunciar, iadon com Y. Quer dizer, permanecer. O meu espírito não permanecerá. O meu espírito não será humilhado. O meu espírito tem a tarefa de proteger, de servir de proteção, de trabalhar, de se esforçar. Então, esse meu espírito não agirá para sempre no homem. Então, é interessante que logo após o versículo 3, ele vai para o versículo de número 6, e no versículo de número 6, o texto diz que ele havia se arrependido de ter feito o ser humano. É interessante aqui, irmãos, porque o arrependimento divino, ele não brota da tristeza por más ações feitas. Feitas por quem? Feitas por Deus. Tanto é que o autor vai trabalhar essa contradição, porque o subtópico 3 é a resposta do subtópico 2, ok? Então, no subtópico 3, ele vai trabalhar justamente isso, a questão do arrependimento, tá? Então, nada tem a ver com algo que ele tenha feito, tá bom? Aí aqui, o que nós podemos entender? Que essas mudanças em relação do homem com Deus resultam em mudança nos procedimentos de Deus com o homem. Percebam, as mudanças na relação do homem com Deus resultam em mudanças nos procedimentos de Deus com o homem. Quando o homem ele se afasta de Deus para o pecado, Deus muda a relação de comunhão para uma relação de repreensão julgadora, ok? Quando o homem se afasta do pecado, no primeiro momento eu falei que o homem se afasta de Deus. Aqui ele se afasta do pecado para Deus, este estabelece uma nova relação de comunhão. Então Deus estabelece novamente uma relação de comunhão. Então esse é o arrependimento divino. Deus muda de comunhão para julgamento. Então essa é a melhor forma de entender, levando em consideração a palavra, o léxico da palavra, o texto e o contexto, para não se criar um pretexto. Então, a ideia é, Deus muda de comunhão para julgamento. É por isso que a ideia do arrependimento, ok? Então, nós temos aí uma explicação bem plausível. E outro ponto aqui que o autor colocou que é muito importante, que é estudado em matéria de teologia, é o antropopatismo, tá? E é interessante que é a forma do autor que está escrevendo atribuir sentimentos e emoções humanas a Deus, no sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida. Deus não está preso em sentimentos humanos, ou como sentimentos humanos. Não, Deus não está preso a essas questões, tá? Mas para que eu entenda como Deus age, como Deus espera e como Deus está, eu preciso do antropopatismo, para entender que Deus está triste, Deus está irado, Deus se arrepende, Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus
de alegria, ou seja, eu dou características semelhantes à dos humanos para que o leitor possa entender e compreender, tá bom? Então, nessa questão da promessa do arrependimento, acredito que está ok, amém? Tópico 3, as infalíveis promessas de Deus. Então, as promessas de Deus, ela tem a qualidade de uma aliança, correto? É uma qualidade de uma aliança, porque cada palavra de Deus, ela é segura e certa. Por quê? Porque ela é livre de legalismo e da dependência do esforço humano. É promessa de Deus porque ela está livre de legalismo e da dependência do esforço do homem. Então, quem tem promessa, irmãos, pode morrer, tá bom? Por quê, irmão? Hebreus capítulo 11, versículo 13. Todos esses morreram cheios de fé. Morreram, mas cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas viram, sentiram, contemplaram de longe e causou o quê? Contentamento por causa delas e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por esse mundo. Por quê? Porque Deus continua sendo Deus. É isso que eles entenderam. Promessas de Deus. Um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Aqui ele cita Apocalipse 13, versículo 8, mostrando que Deus tem um plano dentro dessas dispensações para o ser humano. Um plano que busca a redenção e a glorificação do ser humano, para voltar a viver de forma eterna, assim como foi os primórdios da sua criação. Então, esse é um plano glorioso. Apocalipse 13 e 8. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, né? Mostrando aí esse plano glorioso de Deus. A eternidade, juntamente com seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. 1 João capítulo 2, versículo 24 é importante. Quanto a vós outros, zelai, para que aquilo que ouviste desde o princípio permaneça em vosso coração. Que é uma coisa maravilhosa? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Por mais que nós estudamos, por mais que nós nos capacitamos, por mais que nós buscamos, nós nunca iremos compreender até que chegue aquele dia a complexidade, a magnitude e a excelência do futuro que Deus tem preparado para nós. Então, nada, exatamente nada nesse mundo se compara com a glória que há de vir sobre nós. É por isso que nós estamos embasados em uma promessa e nós devemos a considerar infalíveis, tá? Porque se nós não considerarmos elas infalíveis, nós perderemos o foco, nós perderemos a direção. O último subtópico, esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca, de todas as formas, um aumento de vida, através da medicina, através da tecnologia, através de dados e recursos científicos, mas o envelhecimento e a morte, elas são realidades vivenciadas todos os dias pelo ser humano, porque a morte é a serva da humanidade. Fato é que Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer o seguinte:
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa vida eterna, segundo Romanos, é por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Aula maravilhosa, maravilhosa, esplêndida. Agradecer mais uma vez pela companhia, pela paciência e pela dedicação que os irmãos tiveram com o nosso canal, com as nossas lições e conosco, né? Estamos aprendendo, estamos caminhando, estamos desenvolvendo, a cada dia sendo melhores naquilo que nós estamos fazendo, buscando nos aperfeiçoar, e vocês são o motivo de nós estarmos aqui ministrando essa palavra. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nos encontraremos ainda essa semana para a última aula dos jovens e também para a aula dos adolescentes. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.